Boa noite, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos que nos acompanham, tanto agora no ao vivo, quanto posteriormente aí pelo Facebook ou para quem nos segue no nosso canal do YouTube. Hoje estamos com o nosso sétimo vídeo, nossa sétima transmissão da série 7 Cartas do Pai. Começamos aí essa série há algumas semanas e hoje estamos aí, com a graça de Deus, finalizando ela. Se trata das 7 cartas do apóstolo João na ilha de Patmos, cartas destinadas às 7 igrejas da Ásia Menor daquele tempo, e trazemos abordagens para os nossos dias, aplicações para os nossos dias. Não são aulas, não são abordagens históricas, não é um estudo, né? Mas fazemos aplicações de como esse texto se aplica à nossa vida nos dias de hoje. Então, tendo como sequência essa série de 7 cartas, o tema da carta de hoje, que nós estamos dando para essa ministração, é 7ª carta, nem frio, nem quente, um religioso indiferente. Estaremos lendo o texto do livro de Apocalipse, o último livro da Escritura Sagrada, que você possa estar acompanhando com a sua Bíblia em mãos, né? Sempre digo isso, é sempre importante. Sempre que você parar para ouvir a exposição da Palavra de Deus, tenha a sua Bíblia em mãos, para que você verifique se de fato a pessoa que está falando fielmente ao que está escrito no texto, né? Não está nem retirando e nem aumentando. Isso é importante. Então, você que tem a sua Bíblia aí, é muito fácil de encontrar, o último livro do Apocalipse, capítulo 3. Estaremos lendo a partir do verso 14, do verso 14 ao verso 22. Apocalipse 3, do 14 ao 22. Como de costume, faremos uma leitura completa agora e, posteriormente, estaremos aí comentando versículo a versículo, verso a verso, enfim. Passemos a ler. Carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és frio, nem quente, estou pronto a vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Colírio para ungires os teus olhos, assim de que vejas. Eu repreendo e disciplino todos quanto amo. Seja, pois, zeloso, arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A carta à igreja em Laodiceia, com certeza das 7, é a mais conhecida, para quem já tem uma vivência aí com Bíblia, com igreja. E ela é a mais severa de todas também. Trazendo uma aplicação para os dias de hoje, é que eu escolhi esse tema, não é? Nem frio nem quente, um religioso indiferente. Sim,
Hoje trataremos sobre a indiferença. O texto começa com João escrevendo o que o Senhor Jesus estava recitando, estava ditando para ele. E ele faz ali, como é o padrão das 7 cartas, começa com uma introdução, o Senhor Jesus se apresentando, dando características de quem ele é. Não é o caso deste povo aqui, da cidade de Laodiceia, né? Esses nomes dos títulos são cidades, né? Mas geralmente o padrão é introdução, em que o Senhor se apresenta, elogios, críticas e uma promessa ao que vencer, ao que perseverar até o fim. Para aquele povo, o segundo estágio não acontece, não há elogios. Aqui, o Senhor está tratando com filhos que não têm muito, ou melhor, não tem nada do que se elogiar. Ele se apresenta, essas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então ele dá características que, se você ler o capítulo 1 de Apocalipse, todas essas características estão listadas lá no capítulo 1. E em cada uma dessas 7 cartas, ele escolhe uma dessas características para servir como apresentação ou introdução. Mas a parte principal aqui é o conhecer o coração de cada um. Assim como o Senhor conhecia aquele povo de Laodiceia, o Senhor conhece a cada um de nós. E o alerta que o Senhor fazia para aquele povo também vale para nós no dia de hoje. E no verso 15 ele começa da seguinte maneira: conheço as tuas obras. Sempre que a gente fala nessas lives aqui, nessas 7 cartas, e você que ainda não viu as lives anteriores, infelizmente aqui pelo Facebook você não vai ter acesso às anteriores, porque aí por uma diretriz da Meta, essas lives estão sendo deletadas. Toda live gravada no Facebook hoje é deletada após 30 dias. Então, após essa transmissão, dá um pulinho lá no nosso canal no YouTube, Evangelista Robson Camargo. Ao final dessa transmissão, eu vou estar aí colocando no primeiro comentário, para que você seja direcionado para lá ao clicar no link, né? Mas, voltando aqui, sempre que você ouvir nessas transmissões, conheço as tuas obras, entenda da seguinte forma: conheço a tua conduta, conheço o teu proceder. Ou, numa linguagem mais tranquila, eu conheço você profundamente. Obras aqui não é apenas no sentido literal, o que você faz de fato. Conheço as tuas obras. O Senhor está falando que ele conhece as coisas que aquele povo fazia, no sentido de algo material? Não é só isso. Conheço as tuas obras conheço o que se passa na tua mente. Conheço o que está no teu coração. E ele diz, olha, eu conheço vocês. E há um problema. Ele diz, sei que você não é frio nem quente. Por mais que seja um trocadilho, um título para chamar atenção, né? Nem frio nem quente, um religioso indiferente. Esse nem frio nem quente, quando você vai trazer uma aplicação, o sentido óbvio ali é indiferença. Quando o Senhor faz essa comparação com temperatura de água, né? Quando ele diz frio, morno ou quente, ele está se referindo aqui a estágios, né, de temperatura, níveis de temperatura da água. Ele diz, olha, você não é frio. Então, na simbologia, ele quer dizer, você não é alguém afastado, não é alguém que está ali sem muita interação, né? Não é alguém que está incrédulo, não é alguém que ainda não conhece a verdade. Esse é o frio. Só que ele também diz, você também não se enquadra no estágio de quente. Aqui, você não foi tocado pelo fogo
purificador do Senhor, você ainda não teve um encontro real com o Senhor, você ainda não se converteu. Ser quente é isso? Quando ele diz, você é morno, o meio termo, alguém descuidado pode dizer, mas então essa pessoa está bem, está no caminho. Se você entende o básico aí de cozinha, você vai dizer, olha, uma água morna, ela está muito mais próxima da quente do que a fria. Se você coloca uma água morna no fogo, 5, 10 minutos essa água está fervendo. Né? Mas não é este o sentido que o Senhor está falando. Tratando muito pouco aí de cozinha, para a gente não fugir muito do tema, uma água gelada, você tem utilidade. Você faz um suco, né? Há quem goste de tomar água bem gelada. Uma água quente, você faz um café, você faz um chá. Uma água morna, você não faz nada. Não serve para nada. Você não consegue tomar, vai te dar, né, aquela ânsia, né? Você vai querer pôr para fora. E é nesse sentido que o Senhor está falando. Há uma serventia, há algo a ser feito a respeito do frio, a respeito da pessoa incrédula que ainda não conhece a palavra, e há alguma coisa também a ser feito com quem já está no caminho, que é insistir para que ele persevere, cuidar para que ele persevere, alimentar este fogo, alimentar a purificação diária de uma vida de arrependimento. O problema é, o morno, ele é o indiferente. O morno é aquela pessoa que não está nem aí, falando o português bem declarado. Leva o cristianismo como um estilo de vida. Hoje é muito comum, né? Hoje, diferente da década de 70, 80, em que realmente a fé era levada mais a sério, hoje dizer que você é cristão é um estilo, né? Na linguagem dos mais jovens, né? É um lifestyle, né? É um estilo de vida, né? É modinha, né? Para muita gente. Só que o Senhor não aceita modinha, né? O Senhor não mudou e não aceita que as suas questões sejam levadas na brincadeira. Que o seu reino seja levado na brincadeira, que a sua igreja seja levada na brincadeira. E ele faz esse alerta, olha, eu estou te ajudando a que você se veja pelo meu ponto de vista. O Senhor está falando, olha, eu, Deus, estou mostrando para vocês como eu estou vendo vocês pela minha ótica. Vocês são indiferentes. Com certeza deve ser uma das frases mais duras a se ouvir do nosso Pai. Você é indiferente. Você é uma pessoa que nem lembra que eu existo. Só que ele não para por aí. Ele dá a definição, ele dá ali o diagnóstico. Olha, esse é o estado, assim como um médico, esse é o estado em que você está. Mas ele diz o porquê. O Senhor, ele se aprofunda, ele não se contenta em apenas fazer como se fosse um apontar de dedo. Não. Ele dá o diagnóstico e a descrição desse diagnóstico. Porque não és nem frio nem quente, verso 16. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Estou a ponto de ter, falando português bem declarado assim, nojo. Quando você coloca água morna na boca, você sente aquela paura, você sente aquela coisa ruim e você quer colocar para fora. Quando alguém leva o nome do Senhor e as suas questões, não tem reverência, leva de qualquer jeito, o Senhor não tolera. Alguém que pensa, não, mas eu estou levando minha vida ali no mais ou menos,
mas não está acontecendo nada comigo, o Senhor não está me castigando, então está tudo bem. Então, mas e se você souber essa noite que talvez só esteja acumulando ira de Deus sobre a tua cabeça? Com algumas pessoas acontece dessa forma, vem tudo de uma vez, não parcelado, vem tudo à vista. Né? Mas também pode se entender como a misericórdia de Deus, apesar da indiferença, ele ainda chama, ainda há a possibilidade. Só não podemos brincar com isso, com este tempo de misericórdia. Verso 17, a descrição. Vocês são indiferentes, mornos, por quê? Pelo que vocês dizem, pela maneira de entender a vida. Aqui vamos tratar sobre autossuficiência. Vocês dizem, você diz, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Infelizmente, muita gente leva a fé como simplesmente uma resolução de problemas. Então, eu levo minha vida de qualquer jeito, mas quando a coisa aperta, quando a cinta aperta, né, quando a dificuldade chega, aí eu lembro de Deus. Ah, mas quando o aluguel atrasa, aí eu lembro que eu tenho a Bíblia em casa. Ah, mas quando meu salário diminui, quando eu sou mandado embora, aí eu lembro que em algum momento da minha vida eu servi a Jesus. Ou eu começo a fazer votos com Deus, eu começo a fazer promessas para Deus, eu começo a levar a minha fé em Jesus a sério porque a coisa apertou. É dessa pessoa que o Senhor está falando. Olha, você, quando tudo está bem, quando você está com as suas posses, quando a conta está em dia, cartão de crédito está pago, está levando a mulher no shopping, as crianças estão bem vestidas, estão na escola, está tudo certo. Deus, nem conheço. A indiferença desagrada a Deus profundamente. Muita gente precisa, infelizmente, sofrer para olhar para o céu e lembrar, poxa, existe um Deus, né? É verdade. Porque enquanto está tudo bem, está ali. Aplicativo do banco, dinheiro, materialismo, compras, aquisições. A vida gira em torno disso. Trabalhar, comprar, trabalhar mais para comprar mais. E quando se dirige a Deus, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, me ajuda a comprar, me ajuda a ter, eu quero. E se demora, por que está demorando se eu quero? Mas quando o Senhor exige algumas questões, olha, e esse coração como é que está? E a falta de perdão? E essa imoralidade? E isso? E aquilo? Ah, não. Essa parte eu não quero o que mexe. Eu só quero a setinha de cima para baixo. Eu só quero o que vem dele para mim. Eu não quero o que vem de mim. O que eu entrego a ele. Só quer a seta que desce. Não está disposto a lutar pela seta que sobe. Não está disposto a entrega. Não está disposto a entender que o Evangelho ele tem muito mais renúncia, mas absurdamente mais renúncia do que ganhos. Ganhos materiais, eu digo aqui. E o Senhor faz aqui um paralelo que parece, né, contraditório. Ele diz, olha, você diz que é rico e abastado e não precisa de coisa alguma. Mas pela minha perspectiva, quando ele diz e nem sabes, pela minha perspectiva, você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu, particularmente, nunca vi uma listagem mais desesperadora, deprimente
uma descrição feita pelo próprio Deus de uma pessoa. É óbvio que essas palavras aqui são simbólicas e nós já vamos dar o significado de cada uma, mas se você analisar literalmente, como que você imaginaria uma pessoa que está enquadrada nessas 5 condições? É difícil até imaginar uma pessoa infeliz, miserável, pobre aqui seria já no sentido de miséria, cego e ainda sem roupas para se vestir. Claro que o Senhor está falando aqui da questão espiritual, né? Mas a descrição já é chocante. Explicando para que não fique nenhuma dúvida, nenhum mal entendido, ele começa com você é infeliz. Muita gente, infelizmente, através da fé, busca a felicidade medindo Deus pelo quanto se entende como abençoado. Então, há alguém que pensa, ok, a minha vida com Deus ela é de acordo com o tanto de bênçãos que eu recebo, de acordo com o número de promoções que eu recebo no meu trabalho, de acordo com o número de coisas que eu ganho, de acordo com o número de vezes que o Senhor me cura. E a pessoa faz esse paralelo, coloca Deus numa balança, metaforicamente aqui, né? E mede. Tá dando certo? Tô legal com Deus. Tô tendo problemas na vida? Deus não tá feliz comigo. O problema é que não funciona assim. Muitas vezes a gente está passando uma luta terrível, mas estamos ali, firmes com Deus. E muitas vezes alguém tá de vento em pouco, tá? Né? Numa boa. Mas tá longe, tão longe de Deus. E ele começa, ó, você é infeliz, então quer dizer o quê? Você busca coisas de Deus e nunca tá satisfeito. Você busca bênçãos, você tem um aumento, você quer outro. Você tem um carro, não, mal perdeu o cheiro de novo do carro, não, eu já quero agora um novo, eu já vou vender, pagar a diferença e comprar um novo. Se perde naquela antiga tese, né, do pêndulo da vida, a ânsia de conquistar e o tédio de possuir. O desespero por conquistar coisa nova e quando consegue, aquilo perde a graça rápido porque já quer outra coisa. E a vida gira em torno do que você quer, do que você deseja e não de quem você é. E do que o Senhor pode te transformar, de que maneira Ele pode mudar a sua vida. Por dentro. Além de infeliz, ele também, no segundo item, ele diz miserável. Aqui já é o paralelo, a primeira descrição, que é o ponto de vista do cristão indiferente. Acha que está rico. Pode até estar financeiramente. Pode estar com a conta bem cheia. Pode estar com a despensa lotada. Mas espiritualmente está miserável. Infelizmente é a realidade que muita gente vive. Se não tomarmos cuidado, ninguém tá invulnerável a isso, ninguém está blindado. A pessoa entende que ela é uma pessoa abençoada porque ela tem muito. E ela dedica todo o seu tempo a buscar cada vez mais, com medo de perder, com medo de... né? Com medo é pouco, com uma descrença de que o Senhor é suficiente. Então, eu vou ter mais do que eu preciso para caso amanhã faltar e fica nessa paranoia. Mas não ora, não pega na Bíblia, igreja não quer nem ouvir falar. Mas de vez em quando solta um versículo com uma foto na internet e tá tudo bem. Esse é o indiferente.
infeliz, miserável, pobre. Miserável e pobre aqui tem conotações diferentes, semelhantes. Agora, cego. Aqui não é cegueira física, é cegueira espiritual. Essa pessoa está enxergando Deus com o prisma do materialismo. Está enxergando Deus pelo que Ele pode dar. E Ele pode dar. Não estamos aqui demonizando o fato de alguém ser abençoado. Não é problema para Deus que você tenha posses. É problema para Deus que você tenha o teu coração nas suas posses. Ele diz, olha, você está cego. Muitas vezes, a busca incessante por uma carreira melhor, por um carro melhor, por uma casa melhor, por uma conta mais cheia, faz com que a pessoa viva para trabalhar e não trabalhe para viver. E essa pessoa não consegue enxergar verdadeiramente quem Deus é. Ela enxerga o que ouve falar, ela enxerga apenas aquilo que agrada. Ah, mas Deus me abençoa, mas nada vai me faltar, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Os versículos isolados, o perigo que alguém se acostuma a pegar textos isolados e colocar como, esse é o meu lema de agora. O meu lema dessa época da minha vida é que tudo posso naquele que me fortalece. Nunca sentou, nunca leu o texto para entender que ali está falando de outra questão. Posso ter frio, posso estar vestido, posso ter dificuldades, posso estar bem, posso ter muito, posso ter pouco. Estando com o Senhor, eu vou em frente. Esse é o contexto daquele famoso versículo, né? Mas a pessoa está cega. E é difícil você explicar a diferença de algo de um jeito ou de outro para um cego. E espiritualmente é a mesma coisa. A pessoa não consegue discernir, não consegue ver a si próprio, né? Não consegue enxergar o estado que está vivendo uma vida de aparências, que está baseando um suposto agrado de Deus para com ela, basicamente nas coisas que ela consegue na vida. E o último item, nu. Sem roupas, sem um amparo para cobrir o próprio corpo. Aqui o Senhor está falando de justificação. Há vários textos, principalmente aqui em Apocalipse, que vai falar das vestes brancas. Essas vestes brancas, elas são um símbolo para justificação pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. E aí entra o pior dos problemas. Essa pessoa, ela vive para os bens, vive para ter, para conquistar, para adquirir, e ela não percebe que a alma dela, ainda que o físico esteja alimentado, ainda que o ego esteja alimentado, ainda que tudo esteja em dia e até acima do que seria o necessário, essa pessoa está com o seu espírito anêmico, cadavérico. Está com uma alma cansada, está com o seu interior ali em estado terminal, pedindo pelo amor de Deus por um fio de luz que venha do Senhor. Mas essa pessoa não acorda. Essa pessoa está basicamente morta. Porque a vida é o fator material. Casei, tenho meus filhos, formei família, tenho meu carro, minha casa, meu emprego, não preciso de mais nada. É o que o Senhor vai dizer dessas pessoas, dos indiferentes. Não preciso de nada. Talvez você conheça alguém
que quando você vai falar de Deus para essa pessoa, ela fala, não, que eu não estou precisando de nada, eu estou bem. Minha vida está de vento e popa. Perigoso demais pensar dessa forma. E ele vai continuar agora dando aconselhamentos. E perceba que cada conselho tem a ver com a descrição que ele dá. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. O Senhor está falando para pessoas que estão vivendo um materialismo exagerado, pessoas que estão apenas buscando enriquecer. Ele acabou de dizer, olha, você pode ficar rico quanto for, sem a minha presença na tua vida, você é espiritualmente miserável. E agora ele diz, olha, diagnóstico dado, o tratamento agora é apresentado. Busque ouro de mim, para que te enriqueças. Este ouro é o conhecimento da palavra de Deus. Este ouro é você conhecer o que tem de mais valor, que é conhecer ao Senhor, que é saber não apenas de ler palavras, de ler páginas deste livro, mas de que essas letras penetrem no seu coração e transformem a sua vida, porque nós cremos que a palavra não é um livro qualquer, a Bíblia não é um livro qualquer, ela é a palavra de Deus é o poder do Evangelho, é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê, é claro. Ouro refinado pelo fogo, então é um ouro com uma valia muito maior. Claro que eu não tenho nenhum conhecimento que teria um ourives, né? Uma pessoa que trabalha com ouro, com lapidação, né? de metais preciosos, pedras preciosas. Mas o ouro, quanto mais ele passa pelo fogo, quanto mais vezes ele passa pelo fogo, mais puro ele fica, menos resíduos, menos metais pesados, menos outros materiais, enfim, ficam ali, ele fica mais puro, ele tem mais valor. Então, o ser passado pelo fogo, e mais de uma vez, mas sim várias vezes, dá essa conotação, olha, busque uma riqueza que vem do alto, uma riqueza maior, uma riqueza que não vai ficar aqui quando você entrar naquele caixão. Não há riqueza maior do que você ter a Deus na sua vida, do que você devotar a sua vida ao Senhor Jesus. E ele vai continuar dizendo, olha, e também busque de mim vestiduras brancas para te vestires, a fim de que a tua vergonha não apareça. Ele usa a simbologia da roupa, alguém que está sem roupa está com tudo à mostra, né? A vergonha que é o pecado. Então, aquele que não tem as vestes espirituais, aquele que não foi ter vestes brancas em algum momento estava suja e foi lavada pelo sangue do Cordeiro. Então, essa pessoa se arrependeu, está tendo uma nova vida, e essas manchas ficaram no passado, já não existe mais. E o Senhor diz, olha, você precisa dessas vestes para que não apareça a tua vergonha. Dá a conotação de que, para essa pessoa que está se direcionando, está espiritualmente com a vergonha à mostra, com o pecado escancarado. Algo que qualquer um vê, menos ele próprio. E é interessante que, novamente, o tom que o Senhor está falando aqui não é de um dedão na cara. Pecador, miserável, para você não tem jeito, sai. Não. Ele está dando o diagnóstico como um médico. Um médico, ele não te dá um diagnóstico, tipo assim, olha, você está com as suas veias todas entupidas, morra. Não. Você está com as suas veias entupidas, faça esse tratamento, tome essa medicação, faça essa dieta, para que você não morra, para que você não tenha uma parada cardíaca, um infarto, enfim.
É o mesmo trato do Senhor aqui. Olha, você está com, o teu pecado à mostra, já não há nem maneira de esconder. Com certeza você já viu, talvez em algum filme, de alguma forma, aqueles casarões antigos, de que há tanta sujeira na casa, há aquele dizer, né, jogar sujeira para debaixo do tapete, mas já há tanta sujeira até debaixo do tapete que nem o tapete cobre mais, já está saindo pelas beiradas. Muitas vezes está assim o coração de muita gente. Talvez seja o teu caso, você que me ouve. Mas a mensagem dessa noite é exatamente essa. Ainda há tempo de buscar essa veste branca. Ainda há tempo de buscar esse ouro refinado pelo fogo. Ainda há tempo. E colírio para ungires os olhos. Esse colírio é a ação do Espírito Santo. Porque não adianta. Retórica não converte ninguém. Retórica é alguém que fala bem, uma explicação muito bem feita da mensagem. Sem a ação do Espírito de Deus no coração daquela pessoa, não sou eu, não é um grande pregador, não é um grande teólogo que vai converter este coração endurecido e indiferente, mas é o Espírito de Deus. A eficácia da palavra está exatamente nisso. Enquanto se ouve a mensagem, há também a atuação do Espírito de Deus no coração daquela vida, desde que ela também esteja sensível, esteja disposta a ouvir a voz do Senhor. Então esse colírio, ele vai limpar, fazer sumir as escamas da incredulidade. Colírio para que vejas, é nesse sentido, olha, para que você abra os olhos e veja como o Senhor espera que você veja. E não para que você veja o teu próximo, mas para que você veja a si mesmo. Uma autoanálise. Para quem conhece aí o texto lido aí no ato da ceia do Senhor, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do 23, você vai ver em um dado momento que Paulo, ensinado pelo mestre, pelo Senhor Jesus, ele vai dizer, olha, examine-se o homem a si mesmo. Então, faça uma autoanálise. Essa autoanálise, ela só é possível quando os olhos estão abertos espiritualmente. Quando a pessoa não é uma mera religiosa, uma pessoa que segue ali um rito semanal na sua igreja e não tem ali uma vida sincera com o Senhor. Indiferença também vai apontar para fingimento. Então, muitas vezes eu vejo muito o outro. Eu vejo o erro do outro. Eu vejo que o outro está fazendo, mas o que eu estou fazendo passa batido. Ele diz, olha, esse colírio é para ontem, é para que você enxergue o estado que você está. Não são argumentos que vão fazer com que você veja o estado, as vestes praticamente rotas, rasgadas, em decomposição, a veste da justificação própria de alguém que diz, não, eu sou bom, eu sou uma boa pessoa, eu vou entrar no céu porque eu faço bem. Ninguém vai entrar no céu pelo que faz, mas pelo que Jesus fez. Certa vez, o Senhor Jesus estava fazendo uma das suas parábolas mais conhecidas, e alguém, a parábola da grande ceia, e alguém na plateia ali que estava ouvindo ele, no meio da multidão, diz, olha, feliz aquele que comer pão no reino dos céus, feliz aquele que chegar nesse banquete. Só que chegar lá não é para quem acha que merece estar lá. Ao contrário, para quem reconhece
o crápula que é, reconhece o imoral que é, reconhece o coração podre que tem e busca, Senhor, purifica, limpa essa imundície do meu coração para que eu possa andar em sinceridade com o Senhor, em uma nova vida. E ele continua dizendo, olha, eu repreendo e disciplino aquele que amo. Aqui é uma abordagem de pai. Você que tem filho, você sabe. Seja ele pequeno ou já crescido, casado, né? Enfim. Mas quem é pai e quem é mãe, sabe? Quando você puxa a orelha do teu filho, olha, não segue por esse caminho. Não é porque você quer dizer que você sabe mais do que ele, mas porque você quer que ele siga por um bom caminho. E você sabe que se ele não seguir, ele vai sofrer, e vai sofrer muito. Tal qual é o nosso Deus para com a gente. Olha, eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Então seja zeloso, ou seja, toma cuidado e arrepende-te. O que significa arrepender-se? Você está tomando um caminho, você está vendo que você está indo por um caminho que vai te destruir, por um caminho que vai arrebentar com a tua vida e com a tua família, por um caminho que está desagradando a Deus, e você faz a volta completa, 180 graus, e segue na contramão do mundo. Fala, agora eu vou seguir o Senhor, ainda que tudo esteja me chamando para trás, mas eu deixo para trás e sigo para o que realmente importa. E o verso 20, ele também é bastante emblemático. Eis que estou à porta e bato. Eu me lembro de já ter citado isso em outras transmissões aqui, mas é bom repetir. É uma carta a uma igreja. E a Bíblia é uma carta, é um livro, é um conjunto, aliás, de vários livros, destinado àquele que crê no Senhor. E agora você pensa, o Senhor está batendo na porta. Alguém interpreta esse texto, ou entende esse texto de uma maneira bonita, essa citação. Eu, particularmente, não. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. O que me pega não é a ceia, não é o Senhor entrar, não é a pessoa abrir a porta. Eu não sei você, mas o que me pega é o Senhor estar do lado de fora. A palavra aqui, novamente, é direcionada àquele que crê no Senhor, aquele que, em algum momento, recebeu a mensagem. Alguém que já conhece, nem que for um pouco, mas já conhece o Senhor. Essa carta aqui, ela não é uma carta em que João estava lendo para o povo no meio da rua, numa praça, mas era para a igreja do Senhor. E o texto diz, eis que eu, Jesus, estou à porta. Ninguém bate na porta pelo lado de dentro da casa. Se bate, está do lado de fora. Quantas vezes em igrejas, quantas vezes no nosso coração, infelizmente, o Senhor está do lado de fora. E lá, batendo. Ei, eu estou aqui do lado de fora. Você bate no peito que está cheio de Deus, que está cheio de mim, mas eu continuo do lado de fora. A gente pode enganar todo mundo, menos ao Senhor. Aquele que abrir a porta, entrarei. Não é o Senhor que abre a porta. Há um dito muito antigo, né? Que o coração humano ele só tem maçaneta pelo lado de dentro. Então, o Senhor toca o coração, o Senhor toca aquela vida, e essa vida é que se abre para o Senhor. Não é Ele que arrebenta a porta e entra. Assim,
a interferência, a graça irresistível do Senhor, mas ela não anula a responsabilidade humana. O Senhor não obriga ninguém a seguir a Ele. O Senhor não cata pela gola da camisa, ninguém venha, não. Ele atrai pelo amor. Ele atrai por esse amor te constrange. Por tudo que Ele fez por nós. Verso 21, para acabar. Ao vencedor. Permitirei que se sente comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça. Tem o significado de, se você ainda está vivo, ainda há a oportunidade de você ouvir e levar em consideração o que está ouvindo. Ainda há a possibilidade de você repensar. Será que você que me ouve não está de alguma forma sendo indiferente com o Senhor? Ah, mas eu não, eu sou sincero, mas eu não estou no pecado. Mas então, mas a indiferença, muitas vezes ela é setorial. É a indiferença numa área da tua vida e que você não deixa ninguém mexer lá. É uma área da tua vida que é mais protegida do que um arquivo secreto no FBI ou no Vaticano ou no Mossad de Israel, organizações, né? Estou citando aqui organizações secretas, né? Sigilosas, enfim. Muitas vezes alguns compartimentos do nosso coração são inacessíveis, porque nós os trancamos e escondemos a chave. Muitas vezes essa indiferença, ela já está como normal, já é habitual. Você já não sente nada quando pensa no Senhor, quando pensa no céu, quando pensa no seu descanso final. Quantos cristãos hoje que o céu deles é aqui. O céu deles é um bem que ele ainda não conseguiu comprar. Miserável, pobre, cego e nu. Agora aquele que ouve a palavra e essa palavra interfere no coração, essa pessoa é transformada, essa pessoa pode estar no mais isolado barraquinho lá dentro da comunidade. Mas essa pessoa perante Deus é mais rica do que a listagem que aparece na Forbes, na lista dos milionários do mundo. Até porque quando nos apresentarmos a Deus, ninguém vai chegar lá com uma única moeda. Que possamos refletir nessa mensagem e examinar o nosso coração, examinar como um médico examina mesmo. Fazer exames, né? Então fazer análises, testes, procurar identificar se não há indiferença. Porque nós aprendemos aqui hoje que há mais facilidade de alguém que está lá afundado, o incrédulo, o ateu, ser atingido pelo amor do Senhor do que um religioso indiferente, materialista e que mede Deus pelas bênçãos. Este está anos-luz de distância do Senhor em comparação até com o incrédulo. Então, que possamos tomar cuidado com a indiferença, porque ela é silenciosa e ela é fatal. Só que ela também é gradual, ela vai te afastando aos poucos. As coisas deste mundo vão agradando tanto que o Senhor passa a ser apenas um nome, passa a ser apenas uma Bíblia debaixo do braço, um crucifixo no pescoço, uma ida aos domingos na igreja e tanto faz.
Cuidado. A indiferença mata espiritualmente. E a cura é o arrependimento. A cura para essa doença, indiferença é uma doença espiritualmente falando, é o arrependimento. É procurar implorar, se necessário, ao Senhor para que esse fogo não apague, esse fogo aqui, eu quero dizer, esse desejo por ter a Deus como um pai e não como um Papai Noel, desculpem a comparação. Alguém que te dá coisas o tempo todo. Deus não é só isso. O maior ouro, o maior tesouro que a gente pode ter é quando a gente partir daqui, nossa alma estar em paz com Ele e sermos recebidos na eternidade em paz e ouvir a célebre frase: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei, entra no repouso do teu Senhor. Que essa possa ser a sua meta maior de vida. Tenha sim tua carreira, tenha tua família, cresça, prospere, não tem problema, mas mantenha o teu coração quilômetros de distância do dinheiro. Essa é a mensagem que nós temos para hoje. Que você possa compartilhá-la com os seus amigos, com seus familiares, com todo aquele que o Senhor colocar no teu coração. É uma mensagem um tanto séria, né? Como eu disse na abertura, a carta à Laodiceia é a mais severa de todas. E hoje, então, finalizamos essa série, essas 7 cartas. A partir da semana que vem, eu já volto aí com as mensagens avulsas, com as mensagens de textos variados. Já não estaremos mais seguindo uma linha cronológica, já não estaremos mais seguindo capítulos sequenciais, mas eu já vou adiantar para vocês aí o tema, até para despertar um pouco de curiosidade, né? O tema da live do próximo domingo será: onde está o seu irmão? Então, se você ficou curioso, se você quer aí saber do que se trata, esteja aí conosco domingo que vem, a partir de 9h30, 10 horas da noite. Estou fazendo um pouco mais cedo agora. E que você possa estar conosco não só no próximo, mas aí todos os domingos. E para você que não tem essa disponibilidade de horário, agora aqui, que está acabando essa live, clica no link que eu vou estar postando aí em alguns minutos e vá lá para o nosso canal do YouTube, tem muito conteúdo legal por lá, bastante transmissões já salvas, e que você possa ser abençoado por cada uma dessas mensagens, que não por mim, mas que o nome do Senhor seja glorificado pelo tanto que Ele aí impactar na sua vida através de cada mensagem. Faremos, como de costume, uma oração final dentro desse tema, nesse mesmo espírito do que aprendemos hoje aqui. E se você pode, se você está nessa condição, neste momento, curva sua cabeça em reverência à oração, em reverência a estar falando com o teu Pai Celestial. Pai Santo, Pai amado, muito obrigado por essa oportunidade, por estarmos aqui compartilhando, desfrutando da tua mensagem, debruçando sobre a Escritura Sagrada que testifica do Senhor. Pai Santo, a nossa oração essa noite é simples: afasta de nós a indiferença, afasta de nós o coração dobre, fingido, afasta de nós o estilo de vida cristão. Não é essa vida rasa que queremos. Que se há indiferença no nosso coração, que se há fingimento, que se há superficialidade, a busca por um Deus que abençoa, mas não a busca por um Deus que transforma. Torna o nosso coração mais temente a Ti. Torna o nosso coração voltado para Ti, completamente. Que a nossa vida seja o Senhor, que não entendamos o Senhor como apenas algo que preenche um espaço, mas o que preenche e transborda todo o nosso ser.
que possamos fugir dessa maldita indiferença, que possamos fugir de ser morno, mas que possamos sentir o fogo do Teu Espírito queimar no nosso coração, a purificação do poder do Teu Evangelho, transformar cada um aqui nessa transmissão, e suas famílias, e cada um para quem enviarmos essa transmissão, que o Senhor venha transformar, que o Senhor venha reavivar, reanimar, dar colírios aos olhos, vestes brancas, e que possamos ter testemunhos do que o Senhor fará a essas vidas. É o que pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. É isso. Uma excelente semana. E, se assim o Senhor nos permitir, até domingo que vem, por volta de 9h30 da noite. Uma excelente semana, que o Senhor abençoe você e sua família.